gente, como vocês estão? Tô aqui hoje pra contar essa novidade pra vocês do meu canal e bater um papo com vocês sobre isso enquanto eu como uma banana, que eu acabei de acordar. Atualmente eu moro em Portugal, agora deve ser umas 10 horas, não sei. Tô gravando com o celular, não dá pra ver. Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Se eu não me engano, foi mais ou menos em 2011, 2012. Eu sempre fui fissurada no YouTube. Desde a época que o YouTube começou a bombar, eu sempre amei ver vídeos e tudo. Começou a bombar assim, né? Que tipo, os pioneiros começaram a chegar. Então eu assistia todo mundo. E eu amava, assim, passava horas e horas. E até hoje eu, se deixar, eu passo muito tempo vendo vídeo no YouTube. Só que aí eu comecei a pensar, por que que eu não faço nenhum vídeo ou coisa do tipo sobre alguma coisa que eu goste, que eu queira compartilhar com alguém e tal. E eu era uma criança, gente. Tipo, sério, eu era muito uma criança. E eu comecei a fazer vídeo de maquiagem, que era mais o conteúdo que eu consumia. E desde aquela época eu já maquiava. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora, já faz muitos anos. E desde aquela época eu já maquiava, então era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não fazia bem, mas era a única coisa que eu tava aprendendo a fazer, então eu queria compartilhar isso de alguma forma com alguém. Só que, gente, eu não tinha nada, eu não tinha nada. Tipo, hoje eu sou muito feliz. Isso me ensinou a dar mais valor nas coisas, porque, por exemplo, eu tinha um celular muito ruim, tipo, era muito ruim, não dava pra filmar com ele, então eu pedi uma câmera pra minha mãe. Só que a câmera que a gente conseguia comprar na época era uma câmera muito pobrinha. Então, por exemplo, eu não sabia capturar áudio por ela. Então, a maioria dos vídeos saiu sem áudio. Eu não conseguia filmar direito, a iluminação não era boa. Não que essa seja, né? Porque eu também continuo sem ter nada. Mas hoje, por exemplo, eu já tenho um iPhone. E quando eu ganhei o iPhone, na verdade eu comprei, né, com meu dinheiro. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu falei, gente, agora eu tenho um iPhone, tipo. E esse foi um sonho que tava no meu coração desde muito antes de eu ter um celular melhor, coisa do tipo. Como vocês estão vendo, tipo, era desde quando eu era criança e isso nunca mudou. Eu lembro que na época que eu comecei a gravar, eu recebia bastante mensagens de pessoas que admiravam o que eu tava fazendo. Eu lembro que eu ia pra minha igreja e as meninas da minha igreja ficavam tipo, ai, eu assisto seus vídeos. E eu tipo, meu Deus. Era muito engraçado. Mas ao mesmo tempo, tinha muita gente que me zoava. E eu sempre tive problema com autoestima e era mais raiz mesmo de coisas da paternidade, que eu sempre tive problema com isso. Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso. Aquelas coisas me afetavam muito mais do que as coisas boas que eu ouvia, sabe? Então eu resolvi parar. Só que eu literalmente perdi a minha conta do YouTube. Eu perdi a minha conta, perdi a senha, o e-mail, eu não sei de mais nada. E eu não consegui mais ter acesso. Então eu não conseguia apagar esses vídeos. E essa era a minha maior vergonha, assim, tipo, não podiam falar disso, pra mim tinha que ser guardado às 7 chaves, mas ao mesmo tempo, tipo, qualquer pessoa tava livre pra ver, porque tá no YouTube, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão começar a procurar agora, né? Eu tenho certeza disso. Tentava recuperar de toda forma e tal, mas todas as vezes que eu ia pra tentar, parecia que alguma coisa me parava. E era como se, tipo assim, como se aquilo fosse uma prova de que o meu propósito estaria visível pra todo mundo desde o começo. E isso é meio esquisito, porque teve um dia que eu tive um encontro com Deus dentro do meu quarto, dentre vários outros encontros que eu já tive. Mas foi dentro do meu quarto. Eu lembro que foi durante um devocional que eu não queria fazer, porque eu tava com muito sono. E pra vocês terem ideia, eu comecei a ler a Bíblia em pé, andando pelo quarto, pra não dormir. Não era nada espiritual, era pra não dormir. Lembro que o Espírito Santo veio no meu quarto de uma forma, tipo, bizarra. E eu simplesmente caí de joelho, assim. E parecia que eu tava em outro plano, assim. E aí
eu comecei a simplesmente ter algumas visões de algumas coisas que a gente vai falar muito aqui, porque é um tema que eu amo, que é sobre avivamento. E eu comecei a ter visões de avivamento e de um exército se levantando. E dentro desse exército tinha muitas pessoas que eu conhecia, que eram meus amigos. E alguns deles estavam tendo conteúdo na internet e agora trabalham com a internet, enfim. Então eu comecei a prestar mais atenção naquilo e Deus me mostrou. Na verdade eu já sabia, ele me confirmou novamente, porque isso era algo que realmente precisava ser tratado no meu coração. Eu tinha trauma de internet, eu tinha trauma de fazer vídeo, de conversar por vídeo e tal. Eu não gostava de forma alguma. Mas Deus me mostrou aquele canal antigo e me mostrou que esse era o meu propósito desde a época que eu comecei. E eu não deveria ter parado. E Deus começou a falar comigo onde, os lugares que eu estaria se eu não tivesse parado. E aquilo realmente, assim, foi como uma faca no meu coração, porque eu falei, cara, eu sou totalmente culpada disso, assim, ninguém tem culpa, a culpa é minha. Porque hate a gente sempre vai ter, e pessoas que criticam a gente sempre vai ter. E eu já fui criticada por pessoas que falaram que não era pra eu parar e que enfim, essas críticas ao contrário do que eu tava tendo. Então, tipo assim, qualquer forma, se eu parasse de fazer pro resto da vida, ou se eu continuar fazendo agora, eu sei que sempre vai ter alguém pra falar alguma coisa desagradável, mas enfim, é a vida, né? Então, Deus começou a me mostrar essas coisas e começou a realmente falar comigo sobre o meu chamado e o meu propósito, e principalmente com a internet. Deus já me falou de diversas formas sobre a internet, sobre isso ser parte do meu chamado. Desde de uma conferência que teve na minha igreja. E teve uma menina que veio falar comigo, ela veio orar por mim. E ela falou sobre Instagram e sobre rede social e sobre o que Deus queria fazer através disso. E depois, dentro do meu quarto aquele dia, Deus me confirmou de novo. Então, era uma coisa que realmente estava dentro do meu coração, mas eu não queria pôr pra fora justamente pelo trauma que eu tinha passado. Tenho muita coisa. Eu tenho um celular bom, graças a Deus. E uma iluminação boa de dia que dá pra vocês verem minha cara, pelo menos. Mas não é muita coisa que eu tenho também. Então não mudou muita coisa daquela época pra hoje. Então aí eu vou começar a fazer vídeo de novo. Sobre algumas coisas que estão no meu coração. Tem coisas específicas que, óbvio, Deus quer que a gente guarde pra gente. Porque é pro nosso crescimento pessoal mesmo, nada demais, ou até seja demais, mas nada pra ser exposto. Mas tem muitas coisas que Deus fala com a gente pra gente realmente expor isso pras pessoas, e isso é bíblico. Então, a internet é uma ferramenta que a gente tem hoje que é muito nova. Pessoas, tipo, a minha mãe não teve, os meus parentes, mas um pouco mais velhos, não tiveram isso. É uma ferramenta que Deus deu pra gente. E também eu quero te encorajar, se você tem esse chamado, se você sabe que Deus te chamou pra fazer coisas desse tipo, cara, não se importe com o que as pessoas falam, sabe? Aqui em Portugal, eu também vim pra missão, né? E as pessoas que me conhecem mais de perto sabem disso, que realmente Deus me chamou pra cá, porque a gente acredita que algo vai acontecer aqui, a gente tá clamando por um avivamento na Europa, e a gente sabe que Portugal é a porta pra isso. Até porque é o país mais fácil pra você entrar na Europa, né? Depois disso você pode ir pra vários outros lugares. Quando Deus me chamou pra vir pra cá, eu fiquei muitas vezes pensando o que as pessoas iam achar de mim, porque eu tinha ministério, eu tinha trabalho, eu tinha uma vida inteira no Brasil. E só que quando eu comecei a pensar nisso, e também eu pensava, e se não der certo? Tipo, e se, sei lá, der errado, eu tiver que voltar, e o que as pessoas vão achar? Vão desacreditar do meu ministério, do que Deus me entregou e tal. Mas durante esse tempo, Deus começou a me mostrar que, de fato, tipo assim, não importa o que as pessoas vão falar. Porque é um ministério que é seu, Deus te entregou algo que só você sabe fazer. Eu não vou saber fazer igual você.
E você não vai saber fazer coisas igual eu faço. Deus, ele entrega pra gente várias ferramentas pra gente fazer várias coisas diferentes. Mas entregar uma mesma mensagem para as pessoas que não conhecem ele ainda. E aqui a gente pode falar sobre tudo. Eu não quero falar só sobre temas cristãos ou coisa do tipo. Óbvio que isso envolve a minha vida, então de qualquer forma eu vou ter que falar sobre isso. E esse é o propósito do canal, inclusive. Eu sei que tem muita coisa que Deus revela pra gente, que a gente conhece através de Jesus e que precisa ser exposto para as outras pessoas, mas de forma leve, de forma única, através da sua característica. Enfim, tudo isso para falar que se você também tem um chamado em relação a isso, não pense que a internet também não é meios para você realizar o seu propósito e o que Deus chamou para fazer. Eu já ouvi isso de muitas vezes, de muitas pessoas, mas a gente tá vendo mais do que em qualquer outra época que a internet é o que faz com que as pessoas fiquem presas o dia inteiro. As pessoas não saem da internet, não saem das redes sociais. E alguém precisa estar lá também mostrando o caminho. Porque senão a pessoa vai só consumir coisas horríveis e problemas que vai gerar na cabeça dela, ou conteúdos levando ela para o mau caminho. E, enfim, pessoas fazendo coisas erradas, incentivando ela a fazer coisas erradas. E isso não é o que a gente quer para as pessoas que não conhecem Jesus e pra gente mesmo. Então é bom ter sempre conteúdos bons e conteúdos que agregam e que falam sobre a única verdade que a gente tem. Então é isso. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode ir conversando, mas eu pretendo fazer vídeos frequentemente. Eu tô aqui em Portugal faz um mês, então eu não sei, é meio imprevisto, assim, tipo, o que acontece. Mas eu pretendo manter isso, fazer vídeo sempre, conversar com vocês sempre. Mas é uma forma também de eu me sentir mais próxima dos meus amigos que estão no Brasil, da minha família que tá no Brasil. Mas também uma forma de eu falar com vocês sobre temas importantes e tudo isso que eu já falei. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado já dessa apresentação. Lembrando que eu não sei editar, eu não sei fazer nada disso. Eu sei, tipo, básico do básico do básico do básico. Uma criança de 5 anos acho que sabe fazer a mesma coisa que eu. Relevem se tiver alguma coisa ruim ou alguma coisa errada. Só espero que vocês estejam me vendo e ouvindo a minha voz. Por mais que eu não possa falar muito alto aqui, né? Mas enfim, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!